Nós fizemos 5 carreiras aumentando, mais 5 carreiras sem aumento, né? Então, um total de 10 carreiras de ponto baixo, simples, aqui para fazer essa base. Essa carreira aqui de meio ponto alto foram 10 carreiras, também sem aumento, só seguindo um ponto para cada ponto de base. Aqui, então, foram feitas 6 carreiras de ponto baixo e nós chegamos agora no momento de fazer as alças. Então, para fazer a alça, o que acontece? A gente vai pegar e centralizar bem a peça conforme a linha central aqui da inicial das correntinhas. Isso é importante por quê? Porque como essa emenda do trabalho em espiral, ela vai caminhando na diagonal em direção à direita da peça. Então, na verdade, o que a gente começou aqui, ela já está agora pegando lá no início da... Ó, ela já está pegando na parte da frente da bolsa, tá? Então, o que a gente vai fazer? Se a gente simplesmente começar a fazer a alça a partir daqui, se eu considerar esse ponto, que é o ponto que está com o marcador como sendo o primeiro, ó, se eu usar ele como o primeiro, para dividir isso aqui de forma igual, a bolsa vai girar, ó, ela vai torcer, tá? Então, o que nós temos que fazer? A gente tem que primeiro alinhar bem a peça para saber em que posição ela fica certinha e alinhada com a parte de baixo, tá? Eu já fiz aqui, ó, e além desse ponto aqui, eu vou precisar de mais um, ou seja, 2 pontos do início dessa carreira, eles já fazem parte desse lado da bolsa, tá? Essa peça aqui tem ao total 70 pontos, tá? Se nós formos dividir esses 70 pontos em 2 partes, a gente vai ter 35 de um lado e 35 do outro, tá? Então, como é que a gente vai fazer a distribuição disso? Eu vou deixar 10 pontos, depois eu vou pular 15 e fazer mais 10, que daí vão fechar os meus 35, tá? Esse intervalo de 15 vai ser para alça, tá? Que vai ser o intervalo da alça. Então, eu vou ter 10, 15, 10. Do outro lado, 10, 15, 10. Porém, a gente tem que tomar o cuidado, ó, que como eu tenho 2 pontinhos que já fazem parte desse lado, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui meu marcador. Vou fazer o primeiro ponto. Vou marcar ele. E vou fazer o segundo. Aí, a partir de agora, eu já começo a contagem desse lado, tá? Quando eu fizer toda a volta, tá, e eu for seguir a minha contagem, eu vou ver que eu vou contar aqui, na verdade, vai ter 8 pontos. Por quê? Porque os dois que faltam para completar os 10, eles já foram feitos aqui no início da volta, tá? Então, agora eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora eu vou fazer uma coisa que é um pouquinho diferente, tá? Normalmente, quando a gente faz alça, que alça embutida, que ou seja, ela já é tecida no próprio corpo da bolsa, se eu fizesse toda a alça sustentada só por esse ponto, com o peso, com o passar do tempo, a tendência disso aqui era começar a esgaçar, a puxar, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu fiz 9 pontos, né? Ó, eu tenho aqueles 2 primeiros, que eu não vou usar na contagem desse lado.
Aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O 10º ponto que eu disse para vocês que era 10, 15 e 10, né? O 10º eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o 10º e vou pegar também o 11º, ó. Eu vou roubar uma casinha desses 15, tá? Para poder fazer esse ponto duplo, ó. Eu estou pegando, estou fazendo uma diminuição, na verdade. Mas a intenção disso é fazer com que a alça ela se sustente em 2 pontos e não apenas em um. Tá? Então, por isso que eu peguei o primeiro e peguei o segundo, mas na contagem, ó, ele segue sendo um só aqui em cima. Aí, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer 60 correntinhas. Tá? Isso pode ser mais ou menos, dependendo da vontade de vocês, tá? Deixa eu só contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aí agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou contar igual 15, tá? Lembra que eu tinha dito 10, 15, 10. Só que eu vou contar o primeiro já contando esse aqui, ó, que eu pedi emprestado para segurar a alça, tá? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então aqui, ó, no 15º, eu vou colocar a agulha, ó, vou colocar a agulha e já vou colocar também no próximo, que vai ser o primeiro dos 10 pontos na sequência que vem pela frente. E aí eu já tenho a estrutura da alça fixada. Então agora eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então eu cheguei aqui na metade da bolsa. Agora vamos fazer o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora eu vou fazer o 10º ponto, que nem eu fiz do outro lado. Eu vou pegar o 10º e vou pedir emprestado a casinha dos 15 aqui, para transformar isso em um ponto só, para fazer uma diminuição. E repito agora aqui as 60 correntinhas. Fiz as 60 e agora eu vou contar de novo, lembrando que para começar a contagem dos 15 aqui do centro, eu já vou começar contando com essa perninha,
que eu emprestei para o lado de lá. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então aqui no 15, ó, eu vou colocar a agulha, puxar o fio, vou para o próximo ponto, puxo e tiro os 3 de uma vez só. E agora vem a hora da verdade, ó. Se tudo deu certo, aqui é para ter 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fechou. Tá? Então agora eu vou seguir fazendo os pontinhos baixos até o final. Tiro. Faço o primeiro. E agora eu vou fazendo um ponto para cada ponto de base. Ó, agora está chegando no ponto em que a gente vai fazer o preenchimento da alça, tá? Eu vou fazer esse último pontinho aqui normal. E quando a gente for fazer o ponto da alça, eu vou tentar focar aqui, ó. A gente vai fazer cada uma das 60 correntinhas, mas a gente não vai pegar na parte de cima. A gente vai colocar a agulha, ó, pegando ali na parte de baixo. Não sei se dá para enxergar. Ó, pegando na parte de baixo, e aí eu vou puxar e fazer um ponto baixo. Eu coloco na parte de baixo da correntinha, pego o fio lá atrás, porque daí quando a gente tiver a alça pronta, ó, a gente vai ter esse aspecto aqui, ó. Se eu consigo focar aqui. Vou tirar aqui. Ó, tá? Essa partezinha de baixo aqui, ó, ela fica com essas argolinhas aqui, porque nós passamos a agulha bem aqui rente a ela. Então agora eu vou preencher essa alça, continua fazendo com ponto baixo, preenche a outra alça, e a gente volta aqui depois para fazer o arremate final. Só vou mostrar uma coisinha importante aqui, ó. Ó, a alça vai ficando dessa forma, tá? Quando chegar no último, percebe que aqui, ó, tem um pontinho que ele fica ó, tem uma argolinha que ela fica bem pequenininha aqui, mas que essa aqui é a última. Então a gente tem que passar ela, ó, aqui, vai lá atrás, puxa o fio. E aí sim, ó, aí a gente terminou a última argolinha das 60 da corrente. E eu vou pegar aqui, ó, por baixo desse, que vai ser o meu primeiro pontinho dos pontos baixos que eu vou seguir fazendo. Tá? É só cuidar para não pular aquele pontinho ali, porque senão ela vai ficar com uma sobra de fio ali no finalzinho da alça. Ó, ela fica assim. Então tá, então aqui já na reta final, tá?
que eu vou fazer? Agora a gente vai fazer uma volta completa de ponto baixíssimo, tá? Para fazer o arremate. E além do arremate, tem uma outra questão do baixíssimo que eu vou mostrar para vocês. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse ponto baixíssimo aqui e vou continuar marcando ele como sendo o primeiro ponto, tá? Aí a gente segue fazendo ponto baixíssimo. E a gente vai chegar aqui na alça. Por que eu sempre gosto de fazer uma carreira final de ponto baixíssimo? Além de fazer o arremate, o que acontece? Ó? Mesmo sendo fio náutico, o formato do ponto, quando a gente puxa, ó, ele tende a abrir, tá? E isso também, ó, acaba forçando um pouco essa junção aqui da alça com o resto da bolsa. Por que isso acontece? Quando a gente tece os pontos, todos esses pontos que a gente foi fazendo, a gente tece ele, ó, de baixo para cima. A gente coloca a agulha na base e sobe. Então esses pontos eles são construídos de forma vertical. O baixíssimo, ele além de acabamento e de costura, ele serve também como uma espécie de trava. Eu gosto de chamar ele dessa forma, de trava. Por quê? Porque o baixíssimo, diferente dos demais pontos, ele não cresce no sentido vertical, ele não cresce de baixo para cima, ele cresce no sentido horizontal, é da direita para a esquerda. Ou quem for canhoto ou canhota, vai ser da esquerda para a direita. Tá? Então, com isso, ó, à medida que eu faço toda essa volta de baixíssimo, ponto por ponto, o que vai acontecer? O baixíssimo, ele ajuda, ó, a dar uma travada. Ele ajuda a essa abertura que aconteceria normalmente com o ponto e principalmente nessa junção aqui da alça, ele ajuda a diminuir consideravelmente isso. Então é importante ter o baixíssimo, porque o baixíssimo ele vai fazer, ele trabalha como se ele estivesse agindo no sentido contrário do ponto. Então ele ajuda a sustentar, tá? A bolsa vai sentir o peso, ela vai sentir todo o peso da gravidade dos objetos que estão dentro, mas essa movimentação que a gente faz aqui com o baixíssimo ajuda a conter uma possível elasticidade, que nós estamos chegando na reta final, tá? Que eu deixei para fazer o último ponto baixíssimo. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou cortar aqui, eu vou cortar um pedaço bom. Vou puxar o fio. Vou pegar uma agulha de tapeçaria. Ó. E aí o que nós vamos fazer? Ó? A gente vai cobrir justamente esse primeiro ponto aqui. Tá? Então eu vou tirar ele. Ó. Eu vou pular esse ponto que estava marcado, vou lá no próximo. Vou colocar a agulha de baixo para cima. Vou puxar. Antes de fazer o movimento, normalmente eu gosto de pegar aqui ó, por baixo e dar uma puxadinha para dar uma escondidinha melhor aqui. Aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou voltar com a agulha nesse mesmo buraquinho de onde está saindo o fio. Então isso tem que ser feito aqui, ó, do lado de fora, para atravessar para sair lá atrás, lá dentro. Ela puxar aqui para ela ficar um pouquinho mais ajustada.
Tá? Daí aqui a gente fez o arremate final. Depois aqui a gente dá um pequeno nozinho aqui por baixo, e com a própria agulha vai escondendo por trás do ponto. A gente corta, daí não esqueço que depois de cortar, depois de passar, né, o fio por dentro, todo o excesso a gente corta e dá uma queimadinha. Eu vou fazer essa amarração e vou passar aqui, depois na hora de cortar aqui eu vou mostrar de novo para vocês como é que faz. Ó, eu estou chegando no final aqui, eu estou escondendo. Tá, deixa eu puxar. E aí o que eu vou fazer? Ó? Aqui o fio está bem esticado, tá? Eu vou colocar meu dedo bem rente aqui, ó, e puxar. Quando eu puxo, ó, tudo acaba se encolhendo. Ó, vou vir aqui, vou trocar de... Vou cortar bem rente. Vou pegar o isqueiro, dar uma leve queimadinha só para selar aqui. E aí eu vou pegar e puxar de volta. E aí quando eu puxo de volta, ó, ele corre para dentro e aí não aparece e está pronta a nossa sacola. Dessa vez com esse tom de verde. Uma coisa que eu sempre faço depois de pronto, assim, ó, é dar uma puxadinha na alça para ela dar uma sentadinha, se colocar no lugar e está prontinha. Prontinha para o uso, porque afinal de contas, né, é tempo de brilhar ao sol. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Ó, o cachorro disse que gostou. Tá bom? Tchau, tchau.